Primeira leitura é retirada do livro do profeta Jeremias. Jeremias está passando por dificuldades em sua vida. Jeremias é um profeta que não foi bem aceito. Durante 30 anos ele ficou profetizando, em Israel, mas nunca lhe deram muitos ouvidos. Ele era descartado um pouco assim. E ele passa então por crises em sua vida. E agora a palavra diz que irão conspirar novamente contra Jeremias. E Jeremias se confia ao Senhor. Diante da provação, diante da perseguição, da não compreensão de tantos, Jeremias não devolve com o mal, não devolve na mesma moeda, mas ele se confia a Deus. Nós também devemos nos confiar a Deus. Creio que esta lição de Jeremias é também para todos nós, Encontrar sempre em Deus o nosso refúgio, o nosso porto seguro, como o próprio salmista também nos diz. A vós, porém, ó Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós o meu Deus. Entrego em vossas mãos o meu destino. Acreditar que realmente Deus está sempre conosco, em todos os momentos. Por mais difíceis que sejam as situações, Deus está ao nosso lado. Nós não podemos, como esses que querem conspirar contra Jeremias, escolher algumas palavras para dar ouvidos. Eles mesmos dizem, vamos prestar atenção, mas não em todas as palavras de Jeremias. Ou seja, não vamos dar crédito a tudo. Nós também não podemos cair nisso. A gente tem que acreditar em Deus sempre, em toda a sua palavra, E em todas as situações, Deus tem sim uma palavra para nós. E quem nos ajuda realmente, a entender isso é o próprio Cristo. Porque Cristo também, diante da vontade do seu Pai, ele não escolhe o que fazer quando lhe agrada e o que não fazer quando lhe custa. Não, ele diz, eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade de Deus para todos nós? Que nós sejamos salvos, que nós sejamos redimidos, que nós possamos ter de novo, o céu como o nosso lugar. Depois do pecado, depois da desobediência, depois do paraíso perdido, Deus não virou as costas para nós. Deus veio ao nosso encontro por meio do seu Filho Jesus. E agora, nesta altura da caminhada de Jesus, ele diz para os seus discípulos, isso pela terceira vez, dentro do Evangelho de São Mateus, ele fala da cruz. Ele anuncia o seu sofrimento, ele fala de tudo aquilo que ele vai ter que padecer, sofrer, passar por nossa causa, pela nossa salvação. E é bonito como que Jesus tem muito claro diante de si a sua missão. Eu vim para dar a minha vida, eu vim para servir, eu vim para salvar. E ele vai até o fim, Ele não está preocupado com o preço que lhe custará a sua missão. O preço, sim, é a cruz, é o seu sofrimento. Mas o que importa realmente é cumprir, é honrar o Pai, é ser fiel, é fazer o que precisa ser feito. Se, por um lado, Jeremias, na primeira leitura, nos convida a confiar sempre, em todas as situações, em Deus, que nos ampara, que nos ajuda, Jesus nos provoca, talvez, a olhar para nós e percebermos, e perguntarmos, e questionarmos, Até onde vai as consequências da missão que nós temos também? Até onde estamos dispostos, a pagar? Não um preço financeiro, não se trata disso, mas até onde a gente vai? O quanto nos custa e o quanto estamos dispostos, a oferecer a nossa missão batismal mesmo, nosso ser cristão. Sim, tem peso, Não dá para ser cristão assim, somente quando Deus me agrada, somente quando tudo é fácil, somente quando não me custar nenhum sacrifício. Aí eu amo a Deus, eu louvo, eu rezo, mas se me vier com uma cruz um pouquinho mais pesada, daí eu já não quero mais saber. Deus, eu quero te servir, mas tem que ser do meu jeito, senão eu não quero. Não é assim a fé, Deus, eu quero, mas do teu jeito, conforme tu me propõe o caminho. Então, o quanto, até onde nós temos consciência e clareza da nossa missão, o quanto que nós estamos dispostos, a sofrer mesmo, sofrer por causa de Cristo, sofrer por causa
da fé, sofrer por causa do Senhor, né? É realmente este o caminho da nossa salvação. Salvai-me pela vossa compaixão, diz o Salmo. Qual é que é a compaixão que Deus tem por nós? É a compaixão da cruz. Ele nos salva pelos sofrimentos do seu Filho. E nós estamos nesse tempo de Quaresma, justamente mergulhando ainda mais nesse grande amor redentor que Deus tem por nós. Mais um aspecto do Evangelho é aquilo que depois de Jesus anunciar a cruz, os discípulos, 2 pelo menos, né, com sua mãe, os filhos de Zebedeu e sua mãe, se preocupam com os primeiros lugares, se preocupam com o status, se preocupam com o poder, não entenderam nada da cruz. E então Jesus começa a ensinar de novo, olha, vamos lá, lição número 1, eu vim para dar a vida, eu vim para salvar vocês. Lição número 2, se vocês quiserem, façam a mesma coisa, não é para ser servido, mas é para servir. Querem ser os primeiros? Então ocupem os últimos lugares, lá é o nosso lugar. Mas o que significa ocupar o último lugar? Não é ir para o final da fila, não é isso. Ocupar o último lugar significa pensar nos outros, né? Deixar de ser tanto egoísta, não julgar tanto, amar mais, pensar nos outros. Ponto, é isto, né? O que significa o último lugar? Significa que o outro, em alguns momentos, é mais importante do que eu. Eu não sou o umbigo do mundo, né? Eu não sou a última bolacha do pacote. Não, tem gente que precisa. O outro nas suas necessidades. Rezar pelo outro, importar-se pelo outro. Nós temos ali as 3 caixas. Jejum, oração, caridade. Colocar ali, depositar um alimento, porque alguém precisa, né? Alguém precisa, alguém passa fome, alguém necessita. Ocupar o último lugar significa também dar esperança para alguém. Meu povo, nós vivemos num mundo, num tempo em que tantas pessoas perderam a esperança de tudo. Já não tem mais perspectiva de vida, já não tem mais sentido na sua caminhada. A gente pode, porque nós temos Cristo, nós comungamos, nós ouvimos a palavra, nós temos fé. A gente pode alimentar a esperança em alguém. A gente pode dizer assim, vamos lá, coragem, ânimo, né? Deus te ama, Deus te quer bem, Deus está ao teu lado, vamos, avante. Dar esperança a alguém significa ocupar o último lugar. Ocupar o último lugar significa, né, a gente dar um passo para trás para ajudar quem ainda não conseguiu chegar. Chegar aonde? Não sei, cada um tem a sua caminhada, né? Chegar à fé, chegar à conversão, chegar ao perdão, chegar a tantos lugares que a gente ainda não chegou. Então que essa palavra nos ilumine, nos ajude. Deus está sempre ao nosso lado, mesmo diante das provações. Precisamos nos entregar e nos confiar a Ele. E para seguir Jesus Cristo, também precisamos entender isso. Sem cruz não tem salvação. E a cruz é quando nós ocupamos também esse último lugar, ajudando quem precisa. Um instante de silêncio para a palavra de Deus cair no teu coração, na tua vida. Você possa também conversar, dialogar, rezar um instante.